Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos assustadores sobre lobisomens? Então fechem as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: o baile da quaresma em Tambaú. Boa noite, família Uivos. Me chamo Wagner. Vou contar agora o que aconteceu no interior de São Paulo, ali para as bandas de Tambaú. Foi numa época em que o povo ainda respeitava certas datas, ou pelo menos deveriam respeitar. Quem me contou isso foi minha avó, Dona Antônia, e ela diz assim: gente, quaresma não é tempo de festa. Quem dança nesses dias dança com coisa que não vê. Mas tem gente, Ágata, que paga para ver, não é? E isso foi lá em meados de 1989. Um grupo de moradores resolveram fazer um baile escondido num sítio afastado que pertencia ao senhor Juscelino. Era perto de um trecho de mata fechada, entre Tambaú e Santa Rosa do Viterbo. Aquelas terras já tinham histórias muito ruins. Eram terras de fazendeiro que judiava dos escravos. E diziam que ali também morava um homem que tinha sido amaldiçoado. Era um filho que bateu na mãe. E vocês sabem bem, segundo a crença, isso não fica barato. Quem levanta a mão para a mãe vira bicho. E não é qualquer bicho. Mas mesmo assim, ninguém desistiu do baile. Aquela noite já começou estranha. O vento não estava normal, ele vinha em rajadas. Os cachorros da propriedade não paravam quietos, estavam presos e chorando, sem coragem de latir. Uma mulher chamada Dona Cida falou na hora: gente, cancela esse baile, isso tá com cara que vai dar errado. Mas ninguém a ouviu, afinal tinha muita bebida e muita música, todos ignoraram. Mas foi lá pela meia-noite que apareceu o primeiro sinal. Um rapaz que foi até o curral fazer sabe-se lá o que, voltou branco, sem voz, só apontando para trás e querendo chorar. Quando conseguiu falar algo, saiu apenas sussurros: aquilo não tem dedo, aquilo não tem dedo. Mas ninguém entendeu nada. Uns acharam que ele estava de zoação, outros que era efeito da marvada pinga, só que meia dúzia foram ver. E lá estavam, marcas no barro, grandes e fundas. Nessa hora metade do povo quis ir embora. Mas sempre tem os valentes de copo cheio na mão, não é? Homem, deixe de balela, que piada é essa? É só um boi solto, vamos voltar pro baile. E voltaram. A sanfona recomeçou. Xiriguidum, 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 e só alegria. O som ecoava longe, arrastado. Foi então que os cachorros pararam de choramingar e ninguém percebeu. Dizem que quando os animais se calam de repente é porque alguma coisa ruim chegou. E foi nesse momento que a porta do salão estourou. E ele entrou. Não era lenda, era real, um lobisomem. Diz que o bicho era alto, magro, costas tortas, pelos escuros grudado no corpo, sujo de terra, e a boca não fechava. Os dentes eram para fora e babava grosso. Um cheiro de coisa podre, misturado com bicho molhado, invadiu o salão. Quem não desmaiou conseguiu ver os pés sem dedo. Eram iguais pés de boi, marcando o chão a cada passo. Ninguém se mexeu até ele rosnar, e aquilo não era som de animal comum. Aí virou aquele reboliço total, gente gritando, correndo, se empurrando, mulher caindo e sendo pisoteada. Teve homem que pulou a janela e sumiu na braquiária, teve outro que tentou bancar o valente, pegou uma faca e foi para cima do bicho, mas é claro que o lobisomem foi mais rápido. Deu uma bufetada na cara do valentão que o sujeito voou longe.
até hoje procuram por esse homem que sumiu depois daquela noite. Outro tentou usar uma garrafa quebrada. Foi pelas costas e acertou na cabeça do bicho. E sabe o que aconteceu? Nada. Só fez o bicho virar a cara devagarinho, procurando quem foi o atrevido que teve aquela audácia. Como dizem os antigos, lobisomem não teme bêbados e nem lâmina comum, só coisa benzida ou de prata. E ali ninguém tinha nada disso. Foi aí que o lobisomem fez a festa, arranhou mais de um, derrubou mais de meia dúzia na porrada e o salão virou um campo de batalha. Foi um salve-se quem puder. Mas no meio daquela confusão, de repente um galo cantou. E ele parou no meio do salão, respirando pesado, o peito subindo e descendo. Começou a farejar o ar procurando algo ou alguém específico. Essas coisas não aparecem à toa. Elas vêm em busca de algo ou alguém. E naquele baile estava aquele homem que diziam que semanas antes tinha brigado com a própria mãe e bateu na pobre velha, e saiu de casa amaldiçoado por ela. Ninguém nunca provou essa história, mas todos fofocavam sobre. Só que o bicho parou exatamente na frente daquele homem. Ele nem se deu trabalho de correr. Travou, e o lobisomem chegou perto, tão perto que dava para sentir a respiração quente. E então soltou um rosnado horrível, como se tivesse o reconhecido, e atacou. Quem viu diz que foi rápido e violento, viu? Depois olhou em volta como se nada mais importasse e saiu correndo, galopando mata dentro. Naquela noite ninguém morreu por sorte, mas teve muita gente machucada, gente que nunca mais dormiu direito e teve gente que mudou até de cidade. A notícia rapidamente se estabeleceu e nunca mais teve baile naquele lugar. Os mais antigos de Tambaú até gostaram da surra que o lobisomem deu naqueles desobedientes. Até hoje, quem passa a noite por aquela região entre Tambaú e Santa Rosa do Viterbo diz que escuta cachorro uivando e quando chove e o barro fica mole, aparecem pegadas, grandes, fundas e sem dedos. Então ouçam bem, se alguém mais velho disser para não fazer festa na quaresma, não é sobre costume, é um aviso, porque tem lobisomem andando por aí, e ele só quer uma desculpa para atacar quem deve. Essa é a história que a minha avó Antônia nos conta. Ela é moradora antiga, aqui de Tambaú, já viu muita coisa estranha. Em breve mandarei outra história que ela conta sobre o corpo seco, que vinha na porta da casa dos meus bisavós todo dia 13 de cada mês. Por enquanto é isso, meus amigos. Bom final de quaresma a todos e se cuidem. Relato: lobisomem veio por nomes errados. Saudações, Ágata e amigos do canal Uivos. Me chamo Sabino. Olha, eu não costumo contar isso para todo mundo, porque sei que tem gente que não acredita. Na verdade, por muito tempo eu evitei até lembrar, mas depois de tudo aquilo, eu passei a acreditar em uma coisa. Tem certas palavras que é melhor não dizer. Isso aconteceu comigo em 2007, no interior de São Paulo, perto de Capivari. Naquela época, eu tinha acabado de completar 18 anos. Eu trabalhava como ajudante de manutenção numa usina. O lugar já era estranho durante o dia, agora imaginem a noite. Prédio velho do tempo de Zargás, tudo enferrujado, o mato tomando conta, era realmente muito assustador. Tanto é que muitos caras não passavam da primeira semana. A gente costumava ir embora antes de escurecer, mas naquela semana de quaresma o serviço atrasou, e o pessoal mais antigo de serviço vivia dizendo para os novatos: depois que escurece, ninguém fica aqui dentro, hein? Bom, eu não levava a sério, até aquela noite. Naquele dia, um problema na parte elétrica fez eu e mais 2 caras ficarmos até mais tarde. Mas quando o sol começou a sumir, um deles ficou inquieto. Ele olhava para fora toda hora.
Até que ele falou: gente, vamos embora, isso aqui não presta à noite, amanhã a gente termina. Eu dei risada, falei que era besteira, um medo à toa. Mas mesmo assim, os dois foram embora e eu fiquei sozinho. Queria terminar o serviço, ganhar a diária completa e umas horas extras. Mas esse foi o meu erro. Eu estava dentro do galpão principal, mexendo num quadro de energia, quando a luz caiu de vez. Ficou tudo escuro. Na hora eu me irritei e xinguei alto. Que inferno! Parece que tem uma desgraça aqui dentro. E naquela fúria falei algo pior. Algo que eu queria poder apagar. Se tiver mesmo, aparece então. Naquele momento pareceu só nervoso. Mas hoje eu sei, Agatha, aquilo foi um convite. Não demorou muito, comecei a ouvir passos. E não eram do lado de fora. Estavam dentro do galpão. Passos arrastados. Eu achei que era um dos caras que havia voltado e estava tentando me assustar. Peguei a lanterna e comecei a chamar. Lúcio, é você, seu mané? Para com isso. Rogério, eu sei que é você, seu otário. Mas nenhuma resposta. Só aquele som de passos mais perto de mim. E tinha algo muito errado. Não era só um. Pareciam dois, andando ao mesmo tempo. Foi quando eu joguei a luz da lanterna para o fundo do galpão e vi alguma coisa que passou atrás de uma coluna. Era muito rápido e grande demais para ser uma pessoa. O jeito que se movia não era normal. Parecia ter as pernas quebradas. Naquela hora eu decidi ir embora, sem terminar o serviço e sem olhar para trás. Mas quando cheguei na porta, ela estava fechada e eu tinha deixado aberta. Empurrei e não abriu. Foi aí que eu ouvi uma respiração atrás de mim. Eu virei devagar e até hoje eu não sei explicar direito o que vi. Agatha, eu juro que não era um lobo e também não era um homem. Era uma criatura medonha. Tinha os braços longos, costas curvadas, a cabeça baixa e não tirava os olhos vermelhos de mim. Parecia que aquilo estava sorrindo. Eu fiquei paralisado, sem reação, sem ar. E então aquilo fez um som que não era rosnado e nem um grito. Parecia uma tentativa de falar. Eu juro que aquilo tentou resmungar a seguinte frase: você me chamou? Agatha, aquilo me desequilibrou por dentro. Na hora eu só pensei em uma coisa: eu preciso fugir. Joguei o corpo contra a porta com toda a força que eu tinha. Ela abriu de uma vez só e eu caí para fora. Rolei no chão e saí correndo. Não tive coragem de olhar para trás. Corri muito, muito mesmo, ao ponto de sentir a garganta e os pulmões secarem. E mesmo assim, por alguns momentos, ouvi aqueles passos vindo atrás de mim. Cheguei em casa só o bagaço, passando muito mal. E no outro dia eu precisava voltar a trabalhar, não é? Então eu contei o que aconteceu para o encarregado e os colegas de serviço. Eles riram de mim e não acreditaram. Mas quando eu entrei no galpão, cadê o quadro de energia? Estava arrancado da parede. Mostrei a todos e mesmo assim eles pensaram que era algum tipo de pegadinha que eu estava fazendo. Bom, diante de tudo aquilo, mas o fato de ninguém acreditar em mim, eu pedi demissão. Nunca mais voltei lá e não passo nem perto. Agatha, eu não falei lobisomem, eu não falei vira-bicho, e mesmo assim ele apareceu. Desde então eu evito 3 coisas nessa vida: fazer ou falar coisas erradas na quaresma, lugares afastados longe de tudo e principalmente o escuro. Aprendi que tem coisa que não precisa ser chamada pelo nome certo. Basta chamar. Bom, foi isso que me aconteceu, um fato real e muito perturbador. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Obrigado aos inscritos que nos enviaram suas histórias muito interessantes, hein? E obrigado também a todos vocês que me enviaram mensagens de apoio e carinho. Graças a Deus a minha voz voltou um pouco, ainda um pouco rouca, mas voltou, né? Eu continuo ainda muito gripada, mas eu tenho fé em Deus que logo logo estarei bem. Eu mando um salve especial e de coração a todos vocês, sem exceção.
É recíproco todo esse carinho e amizade. Gratidão sempre, família Uivos. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada. Fiquem com Deus. Um abração da sua amiga Ágata. E até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau.